Bem, vamos agora trabalhar com a abertura e ou criação de um arquivo escrita de alguma informação dentro de um arquivo. Então, eu vou criar um comando aqui, vamos chamar um comando aqui, a macro de sub, abrir, dar um nomezinho para isso aí. Então, ó, se eu quiser abrir o arquivo, pegando ainda aquele arquivo que nós tínhamos feito no vídeo anterior, o arquivo 3txt, ó. Vamos supor que eu queira abrir esse arquivo e escrever coisas nesse arquivo. O que que acontece? Se eu abrir um arquivo e der um nome de um arquivo e esse arquivo não existir, ele vai criar esse arquivo. Por exemplo, né? Nesse caso que ele existe, não vai ser isso que vai acontecer. Mas eu vou ter aqui, né, eu vou usar o comando open, o nome do arquivo. Então, se eventualmente quiser criar um arquivo 4, né, ele vai criar um arquivo 4txt que não existe. Né? Mas eu vou trabalhar em cima desse arquivo conhecido, que é o arquivo 3txt. 3.txt, certo? E aí tem duas coisas que a gente pode fazer. Eu posso trabalhar com o comando for output, né? E eu vou usar como identificador ele o número 1 mesmo. O comando for output ele indica que eu vou abrir esse arquivo aqui para gravação ou escrita, tá? E aqui nessa linha eu vou escrever o comando print. Comando print, então print associado a esse arquivo aberto, né? Eu vou colocar a variável, sei lá, variável 1, var 1. Depois eu declaro aqui em cima o din. Você declara essa variável 1 como, sei lá, din var1 as string, por exemplo. Deixa como string. Uh, então, esse print, né, ele vai imprimir, né, um dado no arquivo. Pode ser um dado por vez, né? E depois, é claro que eu tenho que fechar o arquivo aqui no close. Close 1. Fecha o arquivo. Tá? Esse tipo de operação vai imprimir cada dado em uma linha de arquivo, né? Se eu quiser imprimir na mesma linha, eu tenho que colocar um ponto e vírgula depois do nome desse nome de variável aqui. Bom, então se eu abrir um arquivo para impressão, para escrita ou impressão, que é o print que eu vou usar, e não existir, ele vai ser criado, senão ele vai ser substituído, tá? Se eu quiser imprimir dados em um arquivo que já tem dados, como esse aí, o que a gente tem, que é o arquivo 3txt, ao invés de eu usar o output aqui, eu tenho que usar o comando append, para ele não apagar os dados. Então eu vou usar, nesse caso aqui, no meu exemplo, eu vou usar o comando append, porque daí ele vai imprimir valores, ah, ele vai imprimir valores depois do fim do arquivo, né? Preservando os dados que já existem, certo? Então, vou declarar essa variável de var1 string, vou colocar como append para ele escrever um texto, alguma coisa no final, depois preservando os dados do arquivo 3. Tá? Então, eu poderia fazer, vamos pensar num comando aqui, então print var1. Eu poderia fazer assim, ó. Vamos botar aqui ó, um input, atrelado então ao nosso arquivo 1, e eu vou colocar um uma string, sei lá, posso dar o nome de uma string aí de. Aliás, aqui seria o var1, né? Vamos dizer primeiro o que é essa variável 1. Essa variável 1 eu vou declarar como teste, vou botar assim. E aí vamos ver se ele vai funcionar. O arquivo está fechado, vamos ver se ele vai funcionar. Executar. Tem um negocinho aqui, modo de arquivo incorreto. Tem uma coisinha que eu me esqueci aqui. O que foi que eu esqueci? Esqueci não, na verdade eu tinha colocado a mais aqui, ó. Apaguei agora. Eu tinha colocado mais um input, mas eu já tenho. É que eu já tenho print, né? Eu já estou colocando, imprimindo o valor da minha variável um teste no arquivo, né? Então teve que botar o input. Agora ele rodou. Então se a gente abrir o arquivo, ele escreveu ali. Opa, é que eu não tinha salvo aqui. Eu tinha testado antes de tinha dado certo. Deixa eu colocar ali. Ele está pedindo alteração. Manter alterações. Ah, que coisa. Eu tinha feito o teste ali e tinha dado certo. É que eu tinha feito acho, com ele aberto. E abrir o arquivo. Ah, agora sim.
Teste, teste, teste. Ó, um monte de teste aí, ó. Deixa eu salvar o arquivo, que eu não tinha salvo o arquivo, né? Arquivo, salvar. E aí o Windows estava enchendo o saco lá, que se era para reabrir, se era escrever por cima. Vou dar o play de novo. E aqui ele escreve teste, ó. Ó. Vê que eu tinha fechado o arquivo com o cursor na última linha. Agora, quer ver uma coisa? Eu vou deixar esse cursor antes de dar o Enter aqui, eu vou salvar com Ctrl S e vou executar de novo. Olha aqui, ó. Vamos ver. Executo. E aqui ele coloca, não, tá certo, ele coloca, ele depois ele atinge, ele faz o append certo, ó. Ele chega no final do arquivo e escreve depois, ó, teste, ó. Então, vamos apagar aqui, salvar, vamos fazer assim, ó. Vamos colocar, eu tinha comentado antes que, né, se eu quiser escrever na mesma linha do arquivo, né, eu tenho que colocar um ponto e vírgula ali na lista de variáveis, né. Então a gente pode fazer um teste, vamos fazer assim, ó. Ah, Vamos ver se a gente cria mais uma variável com uma outra string, né? Vamos colocar assim, ó, ponto e vírgula var2. E eu vou declarar uma variável 1 como string e uma variável 2 como string. E aí eu vou colocar a minha variável 2, vou chamar ela de, sei lá, mesma linha. Vou escrever aqui um nome doido aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Rodou, não deu erro. Ó, teste mesma linha. Ó. Então, escreveu, né? Separei por ponto e vírgula outra variável e escreveu da mesma linha. Claro que eu não botei espaço aqui, né? Eu teria que ter colocado um comando para ter um espaço aqui no meu var2, um espacinho aqui, né? Na minha string, ou um espaço aqui no final da palavra teste, porque senão ele. Né, agora ele botou. Eu não tinha atualizado. É que o bloco de notas agora, se não salva o arquivo, ele salva automaticamente na última forma, né? No último formato. Eu não tinha apagado, não tinha salvo, então tá a execução anterior. Mas aqui então ele colocou o espaço. Então, se eu quiser escrever na mesma linha, né, outros variáveis, né, outros valores atribuídos a outras variáveis, tem que separar aqui por ponto, vírgula. Certo?